Bom, nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre selagem de compressores de gás. Selagem de compressor de gás é um assunto muito importante para quem entra nessa indústria aí de petróleo e gás, na indústria também de petroquímica, porque ali nós temos grandes compressores. Os compressores, na atualidade, eles são capazes de deslocar grande volume de ar ou de gás, né? E muitas vezes até mesmo de outros gases que são tóxicos, por exemplo, CO2. E todo esse sistema ele precisa ter uma contenção, ou seja, o gás que eu vou comprimir, ele precisa ficar restrito às tubulações, mas também o equipamento. E é um grande desafio de você manter esse gás contido dentro do compressor, porque ele é um equipamento rotativo. Você tem uma interface entre a parte que gira e a parte estacionária. Quem já trabalhou com bomba, com válvula, você sabe que entre o eixo, que é a parte que gira, e a parte estacionária, sempre há algum vazamento. E algumas vezes isso é tolerado. Se você tem uma bomba de água, isso não é tanto problemático, porque você vai vazar água. Agora, se você tem gasolina, se você tem um produto que é tóxico, agora a situação já muda. Por quê? Porque você precisa de uma boa selagem. E aí vem o selo muito conhecido, né, como selo mecânico, e ele vem justamente reduzir esse vazamento. E aí, com o advento do selo mecânico, esses vazamentos por essas selagens, né, diminuiu drasticamente. Quem usava cacheta anteriormente, agora passou a usar selo e sabe que não apenas a redução das perdas, como também a segurança do processo acaba sendo melhor. Agora, quando nós estamos falando de gás, o desafio é maior. Por quê? Porque se no selo mecânico nós toleramos algumas gotas, algum vazamento, no selo a gás eu não posso ter nenhum vazamento, o vazamento é zero. Haja visto que essas máquinas ou esses compressores, eles estão instalados em regiões, né, que um vazamento ele pode desencadear uma série de outros problemas. E até mesmo, né, você pode ver que nesse contexto, esses compressores estão ali numa área em que, se eu tiver vazamento, sensores de gás vão perceber e podem até desligar o equipamento, né? Dar um trip no equipamento. Então é importante que o sistema de selagem ele obedeça a critérios muito seguros de impedir qualquer vazamento. E aí é um grande desafio, né? O DGS, né, ou Dry Gas Seal, é um dos grandes recursos, é um equipamento muito caro. Esse é o equipamento, esse é o DGS, é o Dry Gas Seal, é um selo seco. Ele segue os mesmos princípios de um selo mecânico, mas só que ele tem uma complexidade muito maior. Isso aí é verdade que o camarada que trabalha com selo mecânico, ele adapta rapidamente a trabalhar com selo a gás? Não necessariamente. Conquanto o selo seco não seja um mistério, não seja uma tecnologia extraterrestre, mas ele requer um cuidado muito especial, tanto na operação, quanto no diagnóstico, quanto também na instalação e manutenção. É um equipamento de alto valor, né, muito caro, e que tem exigências, né, para o seu diagnóstico, para a sua operação, para a sua manutenção, que exige uma qualificação profissional realmente relevante, né, de ponta. Então, quando nós olhamos um equipamento como esse, né, e a gente tem vários fabricantes, né, temos a Eagle Bergmann, que é um dos grandes fabricantes aí, e tantos outros aí, né, que a gente tem no mercado, que fabricam esses selos, fazem manutenção desse selo. Mas a instalação, o diagnóstico, a operação desses equipamentos, eles são feitos por mão de obra, né, ou por profissionais qualificados, né, na indústria aí do petróleo e gás. Então, já vi muitas pessoas fugindo dessa atividade. Quero fazer um monte de desmonto compressor, mas eu não gosto de mexer com selo. E a gente vai entender por que muitas vezes as pessoas têm o receio, né, têm o medo de trabalhar com o DGS, porque realmente um erro na instalação, um erro na operação, um erro na manutenção, ele pode gerar, né, realmente uma condição adversa dentro da planta, um risco, né, para a integridade da planta, como também, né, um erro pode gerar ali um custo de manutenção muito grande. Se você erra a instalação desse selo, você pode muitas vezes trazer um custo para trocar o selo novamente. É um processo muito invasivo e que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, então a gente já entendeu que os compressores modernos, alguns até acima de 200 bar de pressão, na pressão de descarga, ele precisa garantir que todo o gás fique dentro do compartimento, dentro do equipamento. E como eu tenho uma parte que gira e a estacionária, eu instalo esses selos nas extremidades
garantindo que não haja qualquer vazamento pelas extremidades. Então a finalidade do selo a gás ou DGS é manter dentro do equipamento, dentro dos compressores, o fluido que está sendo deslocado para a descarga, seja no lado da descarga ou da sucção. Eu preciso ter uma contenção segura para que não haja vazamento. E caso haja algum problema de integridade, que ele também possa me dar uma condição segura de desligamento do equipamento e também sinalização para a operação. Bom, olhando aqui, como que a gente opera um equipamento que tem um DGS? A primeira coisa que o operador precisa, agora falando para os operadores, para quem lida com a operação, o que você precisa saber sobre o DGS? Olha, a vida de um equipamento, a vida de um selo de gás, ele depende da qualificação do fluido. Quando nós olhamos, se você quer operar bem um selo, você começa tratando do gás que chega dentro do compressor. O selo a gás, o selo seco, como o nome já diz, ele é inimigo absoluto de qualquer umidade, seja o gasóleo, seja condensado, seja aquelas borras, né, que muitas vezes vêm no processo de compressão. E a gente precisa entender que muitas vezes no processo de compressão, seja de gás, seja de CO2, seja de ar, qualquer tipo de compressão, ele traz consigo impurezas. E essas impurezas são incompatíveis com o compressor. Por isso você precisa, que opera um compressor, você precisa qualificar o produto ou insumo. Se você normalmente tem lá na sucção do compressor, você tem aqueles scrubber, né, ou aqueles coalescedores, são os vasos pulmão na entrada do compressor. Esses vasos precisam ter um controle de nível, visor de nível, sistema de drenagem de condensado, para que você garanta que esse gás que vai chegar dentro do compressor, ele não chegue com umidade. Veja, meu querido, o compressor é para deslocar gás, a bomba para líquido. Então não dá para pegar o compressor e deslocar o líquido e nem usar a bomba para comprimir. Então, olha, toda vez que você operar com a bomba, se você tiver entrada de ar, ela vai ter problemas. Se você tiver um compressor com entrada de água ou de condensado, vai ter problema. Então a operação precisa, né, de ponta, começa com a garantia que você não vai ter ali dentro nenhum tipo de condensado. Então a operação é você ver esse sistema de drenagem, todos esses vasos, ele tem linhas de dreno, né, tem válvulas de isolamento, mas ele tem uma válvula automática, que são as LVs, né, as válvulas de níveis. Então elas precisam garantir que esse nível de condensado dentro do vaso, né, ele não ultrapasse e entre para dentro do compressor. Então ele tem dispositivos de alarme e também de trip. Isso deve sempre ser checado para que você tenha a segurança do equipamento. Bom, além disso, o que o teu compressor precisa ter? Né? Você precisa ter um painel de selagem. Normalmente ele tem um painel de distribuição de selagem. O que ele vai ter ali? Ele vai ter uma tomada de gás. Esse gás vai ser tratado, ele vai ser filtrado, ele vai ser aquecido, ele vai passar no coalescedor. Ou seja, além de você tratar o gás que entra dentro do compressor, você precisa tratar também o gás que vai para o sistema de selagem. Bom, quando nós olhamos um selo a gás como esse daí, você veja que tem dois estágios aí, o primário e o secundário. Então, o que é o primário? Você vai ver que nessa parte que gira, você tem ali uma parte... são materiais similares, dá para ver que esse selo aí é unidirecional, ou seja, ele gira só por um sentido. Você tem selo a gás que são bidirecionais, mas essas ranhuras que estão mostrando ali, naquela pastilha, ela realmente demonstra que ele é unidirecional. E aí quando você tem uma parte que gira, que está solidária ou presa, né, fixada ao eixo, e você tem uma parte estacionária, que está então fixada na estrutura do selo que está na carcaça do compressor. Quando você está com o compressor girando, você tem um movimento relativo entre essas duas pistas. E elas são de materiais similares, por questões de que você teria, né, até mesmo uma soldagem ali, uma do outro. Se você tem dois materiais, duas pistas do mesmo material, o tamanho, né, dos átomos são muito próximos, então quando você para, ele pode muitas vezes unir um com o outro ali e fazer uma soldagem. Então você tem materiais similares, e quando você opera,
né, o próprio fluxo de gás, o gás limpo que você traz para dentro do selo, ele vai fazer penetrar nessas duas faces, ele vai abrir um espaço de alguns microns entre uma face e outra, e ele vai ficar deslizando, ou seja, você tem um deslizamento de uma face em relação ao outro. Essas ranhuras mais claras que a gente está vendo ali, é justamente, né, esse setor que vai produzir a entrada de gás. Por isso que ela é tão fina, mais fina do que um fio de cabelo, e elas precisam de um gás limpo. Se você entra com qualquer tipo de condensado, de óleo, ou de produtos graxos, ou contaminantes aí, você vai arranhar essa superfície, você vai destruir de imediato esse selo. Veja que você não precisa de muitas horas operando com fluido de má qualidade para você destruir um selo como esse. Essas são questões de segundos para você destruir por completo um selo que muitas vezes está acima de R$200 mil. Então, muito cuidado na qualificação do gás. Então, o gás que vai ser injetado aí para promover, né, para contribuir com a selagem, ele é um gás que sai do sistema de compressão, é claro, mas ele passa em um sistema de secagem. Em alguns processos ele vai passar em um coalescedor, outro ele passa em um aquecimento apenas para poder sair do ponto de orvalho do condensado, e ele vai passar então em um sistema de filtro, que também muitas vezes é coalescedor. Ele filtra esse gás para que então ele possa ser administrado no selo primário ou na região primária do selo. Então, na operação, a qualificação do gás é importante. Não apenas do gás que será comprimido, que ele não deve ter condensado. Haja visto que se você tiver condensado ou umidade no gás do processo, você também vai contribuir para que você tenha umidade no gás de selagem. Então, nós estamos falando dois tipos de gás. O gás de processo e o gás que é uma extração desse gás principal para que eu possa injetar dentro do compressor. E para injetar no selo, para injetar esse gás no selo, ele precisa ser limpo, ele precisa ser qualificado, né? Ele precisa ser aquecido, ele precisa ser monitorado. E aí no painel de selagem, o que nós temos no painel de selagem? Nós temos todas as características, todas as condições, instrumentos, para que a gente possa ter, né, um monitoramento da qualidade do gás e também da integridade do meu sistema de selagem. Ou seja, o gás que vem, eu tenho ali medidores de pressão, eu tenho ali medidores de temperatura, eu tenho ali medidores de vazão de gás, eu tenho válvulas de controle de vazão de gás, para que esse gás que vai entrar dentro do sistema de selagem, ele tenha todo o monitoramento. E aí eu já digo para a operação, né? É bom você ter esses parâmetros anotados. Alguns compressores ele tem esse sistema todo registrado no PLC, que vai para um PI, ele vai tendo esses registros feitos automaticamente. Alguns outros equipamentos têm instrumentos mais antigos, então o operador precisa pegar uma prancheta e ir até lá e fazer as anotações, registra, né? Não precisa ser todo dia, mas pelo menos uma vez por semana você precisa registrar a condição do gás, porque caso você tenha algum problema, é através dessas informações que você vai poder fazer um diagnóstico. Então é importante que o operador tenha uma rotina de inspecionar o sistema, olhar a qualidade do gás, mas também ver posicionamento de válvulas e até mesmo o que informam os painéis de controle ou os painéis de temperatura, de pressão, de vazão, para que você tenha um diagnóstico preciso sobre a qualidade do gás e também o estado, né, o diagnóstico do seu sistema de selagem. Veja que é responsabilidade do operador verificar se o selo está íntegro e você tem informações. Por exemplo, quando você injeta esse gás limpo ali dentro, esse gás, uma fração dele vai sair ou pelo vente primário ou pelo vente secundário. Nós já falamos aqui que quando eu injeto gás no sistema de selagem ou no selo seco, eu tenho ali um movimento relativo entre a pista que gira e a estacionária, certo? Bom, mas se ele tem um movimento, é previsto que tenha um vazamento mínimo ali entre essas duas faces. Ele já é previsto. Eu já digo também que se você não tiver esse vazamento, você não tem integridade do selo. Você vai me perguntar, mas Isaías, você falou que não pode ter vazamento no selo? Sim, nós estamos falando do selo primário, não é? Então ele tem um pequeno vazamento nesse selo primário e que ele vai sair, né, pelo um vente para a área de flare, para uma área segura. E agora, através da quantidade desse vazamento, você vai poder saber se o selo está íntegro ou não. Veja que você sabe se o selo está íntegro ou não, conhecendo o vazamento ou extravasamento pelo selo primário. Inclusive,
todo o sistema de gerenciamento e segurança se dá através do gás primário. Então você vai ter ali elementos de pressão, você vai ter ali disco de ruptura, você tem uma série de informações ali no selo primário para que você tenha, né, conhecimento da integridade. Inclusive, o sistema de proteção da planta ou do compressor vai se dar através do selo primário ou do vazamento de gás. Se você tem um rompimento do selo e um extravasamento muito grande de gás, esse volume de gás, com uma pressão súbita que aumenta, ela vai poder ser um elemento em que vai desencadear, né, o desligamento do equipamento, a abertura das DDVs e fechamento das SDVs, para que você não tenha uma quebra de contenção e você não tenha um vazamento de gás na planta. Observe quanto que é importante a gente monitorar, né, o selo através do vente primário. Mas além do vente primário, esse gás que é um remanescente que sai ali, ele passa também pelo selo secundário. Aí, mais uma vez, é importante que o gás passe pelo selo secundário, porque é através da passagem é que ele resfria, é que ele lubrifica, ele troca o atrito sólido pelo atrito fluido, né, o dinâmico que tem ali. E aí, também do selo secundário, eu tenho um extravasamento que vai para o selo secundário, vai para um vente de uma área segura. Então, pelo gás do selo secundário também, eu consigo diagnosticar a integridade do meu selo. Se eu tenho um vazamento no primário, eu estou sobrecarregando o secundário. Veja que um é backup do outro. Algumas pessoas vão achar, né, que olha, eu tive um problema no selo primário. Ah, não tem problema não, eu ainda tenho um secundário. Veja que o selo secundário, ou essa segunda barreira que nós temos aí, ela é apenas, né, uma garantia que caso haja um rompimento no selo primário, eu tenha condições de parar o equipamento em segurança. Eu já vi equipamentos que o selo primário se danificou e alguém foi lá e bypassou o trip e falou assim, não, eu tenho tranquilidade porque o selo secundário ainda está íntegro. Não recomendo isso. Se você tem um problema no vente primário ou no selo primário, você comprometeu todo o conjunto, né? Ele está em tandem aí, né? Um frente ao outro. Se você teve um problema no selo primário, você teve um comprometimento em todo o sistema de selagem. Então você precisa parar o equipamento e trocar o selo. E mais uma vez, você não troca um ou outro, você troca o conjunto de selagem. Porque se você teve um problema de orímetro, se você teve um problema de presença de contaminante, ele afligiu os dois sistemas de selagem. Então você precisa trocar todo o conjunto de selagem. Mas o diagnóstico se dá pelo extravasamento de gás, seja no primário ou seja no secundário. O primário você vai ver pela pressão ou até mesmo pela vazão. O secundário, normalmente, ele é previsto você não ter muito gás ali. Então você pode botar tanto um sensor de presença de gás, se você tiver ali 20% de limite de explosividade, significa que você está passando muito gás por ali. Haja visto que do outro lado, eu vou ter um selo barreira, é um selo de ar, em que eu vou injetar ar ou nitrogênio em alguns casos, para poder, né, misturar com esse gás e ir para um selo, para uma área segura. Se você começa, né, a ter um incremento da presença desse gás ali no selo secundário, isso identifica, né, ou indica para você que você já está com comprometimento ali no selo secundário. Então é importante que você possa medir, né, algumas vezes a temperatura e também a presença de gás. Se você tem esse contaminante, então você tem um problema no seu sistema de selagem. Tá certo? Por último aqui, eu quero falar sobre montagem e manutenção. Se você tem um problema que foi diagnosticado, qual tipo de manutenção que você pode fazer no sistema de selagem? Olha, raramente você tem alguma intervenção que você possa corrigir o vazamento do sistema de selagem, a menos que seja um problema de instrumentação, uma indicação falsa. Mas se realmente foi comprovado a presença ou danos no selo, o que você precisa fazer é trocar. E aí é uma manutenção bem invasiva, porque você precisa desacoplar, você precisa retirar, né, o cubo, né, de acoplamento, você precisa, né, desmontar toda aquela carenagem, desmontar o mancal, porque o mancal ele está depois do sistema de selagem. Então você vai desmontar o mancal, se for de um lado do mancal de escora, fica ainda mais complexo, você precisa remover esses segmentos, essas peças. São normalmente um compressor aí de 2 milhões de metros cúbicos por dia, é um compressor grande, então você precisa remover esses componentes, e aí você vai então acessar
o selo com ferramentas especiais, você vai montar e, né, remover. Um ponto que eu acho muito importante, né, é que todo o processo de desmontagem ele precisa ser muito bem qualificado. Porque se você teve uma quebra de um selo de R$200 mil, é claro que você quer fazer um diagnóstico e encontrar o motivo. E na hora da desmontagem, você não pode perder esses registros. Às vezes uma presença de umidade, uma sujeira, pó, às vezes a contaminação veio do óleo lubrificante, né, que vazou e foi para dentro do selo. Você pode ter muitas vezes um problema do ar comprimido, já vi muito disso, né? Ar comprimido vem com alumina, vem com produtos contaminantes e eles danificam o selo, ou pode ter vindo do condensado, ou o sistema de filtragem colapsou e foi resíduos para dentro, ou não deu pressão suficiente, veio gás sujo dentro do compressor. Então, no processo de desmontagem, o registro fotográfico, o registro detalhado de cada uma dessas etapas é muito importante. Você sabe a qualificação do profissional que desmonta o selo, né? Pela clareza com que as informações são organizadas, né? Peça a peça, tirada, acondicionada, né? Os selos labirinto também devem ser medidos, né? Para que a gente tenha com precisão um diagnóstico. Certamente, né? Se não foi uma manutenção preventiva, se foi realmente pela quebra, vai ser exigido, né, um RTA, uma tratativa da causa raiz. Então, o processo de desmontagem ele precisa ser muito preciso. Também, eu digo que, né, quando a gente vai desmontando, você precisa ter cuidado com a integridade das pastilhas, dos mancais, né, a posição do acoplamento, porque às vezes você desmonta de qualquer maneira e na hora de montar, você tem o cubo, ele é balanceado em momentos diferentes do eixo. Então, você precisa voltar com o cubo para aquele local, né? Quando não é chaveta, e na maioria não é chaveta, é cônico, você precisa voltar para aquela mesma posição. Então, as medidas, né, DBSE, todas as posições, a folga axial, radial do compressor, né, dos mancais, deve ser tudo medido, porque você vai interferir. Então, não é simplesmente como uma bomba, um selo mecânico. Às vezes as pessoas perguntam justamente isso. Eu troco selo mecânico de uma bomba grande. Eu também consigo trocar selo seco de um compressor a gás? Sim, claro que sim, mas você precisa considerar as devidas, né, características de um e de outro, para que você possa, né, tanto no processo de desmontagem quanto na instalação, seguir rigorosamente, né, o que recomenda o fabricante do equipamento e também do sistema de selagem. Aí, com isso, quando você acessa o sistema de selagem, né, o selo, você remove, acondiciona ele. E aí, na hora de montagem, antes de montar um selo, limpeza completa, né? Remover todos os resíduos. Algumas pessoas, né, acham muito trabalhoso tirar o selo lá de dentro. Tem um selo labirinto que fica dentro do compressor, né? Então, eu recomendo sempre tirar aquele selo, colocar um selo novo. É uma manutenção que requer, né, um cuidado, um selo muito grande. Você tira o selo, coloca, limpa toda a superfície do eixo, inspeciona, registra aqueles momentos também. Limpa com álcool isopropílico ou qualquer outro, né, processo de limpeza, para que você, quando voltar com um selo, você tenha garantia que não tem nenhuma contaminação. Um ponto importante que às vezes as pessoas também não fazem é os canais. Se você teve uma quebra do selo, de repente o tipo de quebra do selo, ele gera contaminantes, resíduos sólidos naquelas tubulações que estão ali, ou naqueles pontos de drenagem de vente que estão dentro do compressor. É importante, né? Eu sempre considero muito importante desmontar todas essas linhas e com ar limpo e seco soprar, desobstruir. Então o processo de limpeza não é só tirar, né? Ali o Bruno falou exatamente dizer, limpeza é primordial. Então você faz uma limpeza completa nas superfícies e também nos côndutos de entrada de gás, de entrada de ar, de saída de dreno. Então sopra aquilo tudo para que você possa limpar. Outra coisa que eu também sempre chamo a atenção é que você vai trazer o selo para a área na hora de você montar. Ele deve estar no almoxarifado, bem acondicionado, para que quando você chegar com ele na hora de montar, você abra, tira a embalagem, faça um teste, né, para ver se as molas estão funcionando, e aí depois você vai instalar. Registra muito esse momento. Não apenas o distanciamento, que você vai repetir o que estava anteriormente, como também você também fazer um registro fotográfico, né, de cada ponto que você está fazendo. E aí, uma vez que você faz isso, você certamente
está voltando com o selo para que ele tenha uma longa jornada de operação. E aí, a partir daí, é vir montando, né, os mancais, os selos, barreiros, os mancais, né, ajustar a folga. E ajustar a folga axial de um selo também é fundamental. Né? O selo ele tem um limite de folga. Ele não é tão pequeno quanto, né, o mancal de escora, mas se você tiver um mau posicionamento do eixo dentro do mancal, você vai ter então um grande problema, porque você acaba trabalhando com o selo, né, enforcado, ou muitas vezes a mola pressionada demais, ou ela... Então, o posicionamento deve seguir rigidamente, né, as recomendações do posicionamento do fabricante do eixo em relação, né, ao diafragma e o sistema do rotor. Então, montou ele todo, posicionou, né, então, depois fazer, né, o fechamento, colocar ali as vedações, esperar o tempo de cura e botar para operar. E aí, ó, esse é um ponto que eu quero fechar aqui, abrir alguma pergunta se alguém quiser fazer, mas é um ponto que é muito importante, que é você fazer o alinhamento. Lembra que quando você foi tirar o selo, você teve que tirar fazer todo o isolamento do equipamento, porque você não tem a presença de gás. Fechou linha, válvula, linha de dreno, desconectou para você limpar. Agora você precisa de um checklist para você voltar, se conectou todas as tubulações, se o sistema de selagem está todo montado, se foram trocadas todas as juntas. Então, porque você faz todo esse processo, verifica o alinhamento, as válvulas que deveriam estar abertas, as válvulas que deveriam estar fechadas, e então sim, aí depois disso você pode jogar gás ali para dentro, e iniciar o startup do compressor, e quando vai ser, né, é um novo comissionamento que você faz no sistema de selagem. É você olhar cuidadosamente cada etapa para que você não tenha nenhuma surpresa, nenhum dano no compressor. Beleza?